Meu nome é Helena Duarte. Tenho 42 anos e sou psicóloga clínica formada há mais de 15. Por respeito à instituição e às pessoas envolvidas, prefiro não citar o nome verdadeiro do local, nem dos outros profissionais. Mas o que vou contar aconteceu há alguns anos, num orfanato do interior, onde eu trabalhava como voluntária 2 vezes por semana. O prédio ficava afastado do centro, cercado por eucaliptos e muros altos. Era antigo, construído por uma congregação religiosa que cuidava de crianças órfãs ou em situação de abandono. Quando cheguei lá pela primeira vez, lembro de ter sentido um peso diferente. Não algo ruim, mas como se o ar carregasse uma história que eu não conseguia decifrar. As paredes eram grossas, o chão rangia e havia uma espécie de silêncio constante, mesmo quando as crianças corriam no pátio. Talvez fosse o tipo de lugar que nasceu para guardar ecos. Eu fui chamada porque uma das freiras, irmã Teresa, havia me contado que um menino estava apresentando comportamentos difíceis. Ele se chamava Samuel. Tinha 7 anos, olhos muito claros e um olhar que me fez parar por alguns segundos quando o vi pela primeira vez. Ele estava sentado no chão do corredor, de costas para a parede, brincando com pedaços de giz. As outras crianças estavam no refeitório, mas ele parecia confortável ali, sozinho. Quando me aproximei, ele levantou o rosto e perguntou se eu era a doutora que ia ouvir as vozes dele. Fiquei sem resposta por um instante. As freiras sorriram, constrangidas, e tentaram mudar de assunto, mas ele continuou me olhando, como se estivesse esperando que eu dissesse sim. A primeira sessão foi simples. Eu costumo começar pedindo que desenhem algo. A casa onde moraram, a família, o que gostam de fazer. Samuel desenhou uma casa cercada de fogo e, no canto, um menino pequeno. Perguntei quem era e ele disse que era um amigo que mora lá dentro. Achei que fosse apenas reflexo de algum trauma, então segui com cuidado. Mas o modo como ele falava não era de medo, era de saudade. Nos dias seguintes, fui observando alguns comportamentos estranhos. Samuel evitava dormir no dormitório com os outros. Dizia que os que dormem ali voltam para brincar. Certa vez, quando entrei na sala de brinquedos, o encontrei falando baixo com alguém. Uma cadeira vazia diante dele. Quando perguntei o que fazia, respondeu sem olhar para mim. Ele quer saber se a senhora vai lembrar. Naquele momento, pensei que ele estivesse reproduzindo frases que ouviu dos adultos, ou algo ligado a abandono. Mas havia uma segurança no tom que me deixou desconfortável. Conversei com a direção. A irmã Teresa insistiu que era imaginação. Disse que Samuel havia sido encontrado na beira de uma estrada, dentro de um carro velho, e que a mãe desapareceu dias depois. Ele chegou traumatizado e as histórias eram uma forma de se proteger. Mesmo assim, algo me fazia duvidar. Havia uma coerência em tudo o que ele dizia, uma coerência impossível para uma criança daquela idade. Continuei as sessões. Cada encontro parecia mais intenso que o anterior. Ele falava de lugares do orfanato que já não existiam. Descrevia nomes de crianças que eu nunca tinha ouvido. Disse que uma delas se chamava Ana e que ainda ficava cantando na cozinha quando ninguém ouve. E sempre que ele terminava de falar, vinha o mesmo silêncio espesso. Aquele tipo de silêncio que parece te observar de volta. Um dia, trouxe uma caixa com brinquedos antigos para trabalhar com ele. Samuel olhou para dentro, tirou um carrinho de madeira e perguntou se podia ficar com ele. Eu deixei. Ele sorriu e disse: esse carrinho era dele, o menino que o fogo levou. Tentei perguntar o que queria dizer com aquilo, mas ele apenas continuou girando as rodinhas em silêncio. Naquela noite não consegui dormir. Fiquei pensando no que ele havia dito. Decidi que, no dia seguinte, olharia os arquivos antigos do orfanato. Fichas, registros, qualquer coisa que me ajudasse a entender de onde aquele menino tirava tantas histórias. Mas o que encontrei me tirou o ar.
Entre papéis amarelados, encontrei um recorte de jornal, datado de 1985. Incêndio atinge dormitório do Lar São Gabriel e mata criança de 8 anos. O nome da criança, Samuel. Na hora em que li o nome no recorte, senti um arrepio percorrer minhas costas. Samuel, a mesma idade, o mesmo orfanato. Tudo ali parecia um erro, uma coincidência absurda. Mas quanto mais eu olhava para aquela foto borrada do jornal, mais reconhecia o contorno da janela, o portão de ferro ao fundo, o mesmo portão que eu atravessava 2 vezes por semana há meses. Fechei o armário com pressa e guardei o papel na bolsa. Não contei nada a ninguém naquele dia, mas voltei para casa com um incômodo difícil de explicar. O tipo de coisa que o corpo sente antes da mente aceitar. Nos dias seguintes, comecei a prestar atenção em cada detalhe do prédio. Os corredores estreitos, o cheiro de madeira antiga, o eco dos passos. Tudo me parecia familiar demais, como um déjà-vu que se estendia o tempo todo. Durante as sessões, Samuel passou a agir de forma diferente. Parecia menos ansioso, quase calmo, como se soubesse que eu havia descoberto algo, embora eu nunca tenha falado sobre o recorte com ele. Um dia, levei algumas folhas e pedi que ele desenhasse de novo o lugar onde morava. Dessa vez, ele desenhou um quarto grande, com várias camas alinhadas e uma porta ao fundo. Atrás da porta, uma sombra colorida de vermelho. Perguntei o que era e ele respondeu sem hesitar: "É onde a fumaça não acabou." Depois disso, ficou em silêncio e começou a assobiar uma melodia que eu conhecia. Demorei uns segundos para perceber de onde. Era a mesma cantiga que minha mãe cantava para eu dormir quando eu era pequena. Aquilo me deu uma tontura, um nó no estômago. Perguntei quem lhe ensinara aquilo e ele só deu de ombros, dizendo que a menina do quarto 2 sempre canta quando o dia fica triste. Não consegui mais conduzir a sessão depois disso. Encerramos mais cedo e eu fiquei sentada um bom tempo dentro do carro, tentando lembrar de onde eu conhecia aquela melodia. Sabia que minha mãe a cantava, mas de onde ela aprendera? Aquela noite, sonhei com fogo. Sonhei que estava num corredor e que uma criança gritava meu nome. Eu corria, mas o chão parecia se afastar. Havia fumaça, calor e o som de madeira estalando. Acordei com o cheiro de queimado ainda no nariz. Foram sonhos tão vívidos que acordei exausta, com o travesseiro molhado de suor. No espelho, parecia que eu não dormia há dias. Comecei a desconfiar de mim mesma. Pensei em estresse, sobrecarga, empatia em excesso com o caso. Mas conforme o tempo passava, a fronteira entre o consultório, o orfanato e minha própria memória foi se tornando cada vez mais turva. Havia momentos em que eu atravessava o portão e jurava reconhecer o pátio, não de agora, mas de outro tempo, como se tivesse estado ali antes. As irmãs me tratavam com carinho, mas às vezes eu percebia olhares rápidos, como se evitassem falar sobre certas alas do prédio, principalmente o antigo dormitório dos meninos, que ficava trancado. Numa manhã chuvosa, decidi enfrentar o que quer que fosse aquilo. Procurei o arquivo completo do incêndio. As freiras não gostaram. Disseram que a documentação antiga estava guardada no porão e que ninguém mexia naquilo havia anos. Mesmo assim, consegui permissão para olhar, com a promessa de que não mostraria nada a Samuel. Desci as escadas úmidas com uma lanterna, o chão coberto de mofo e cheiro de papel velho. Entre caixas empilhadas, encontrei uma pasta de fichas antigas, cada uma com foto, nome, data de entrada e destino. Algumas tinham carimbo de adotado, outras apenas a palavra falecido. E ali, quase no final, estava a ficha de Samuel A.M. Falecimento em 1985. Causa: asfixia por fumaça. Mas o que me fez gelar o sangue não foi isso. Foi outra ficha logo abaixo, com uma foto de uma menina magra, cabelo preso, rosto sério. O nome: Helena Duarte. Data de entrada: 1984.
Data de saída: 1985. Adotada após incêndio. Fiquei parada, segurando aquele papel com as duas mãos, tentando entender o que estava lendo. Meu próprio nome. A mesma caligrafia que eu acabara de ver na ficha dele. Era impossível. Eu não lembrava de ter vivido ali. Eu não lembrava de ter conhecido aquele menino. Mas o cérebro é traiçoeiro. E a memória mais ainda. Voltei para casa com a cabeça latejando. Senti um peso no peito, uma confusão que me acompanhou pelos dias seguintes. Não contei a ninguém. Continuei atendendo Samuel, tentando agir normalmente, mas a cada sessão eu via detalhes que pareciam deslocados no tempo. O brinquedo antigo, o cheiro de cera, a música, tudo começou a se misturar. Na semana seguinte ele entrou na sala e antes mesmo de eu falar qualquer coisa, perguntou se eu lembrava do dia em que a gente brincou de acender estrelas. Eu congelei. A frase me atravessou. Perguntei o que ele queria dizer com aquilo, e ele apenas olhou para o teto, como se estivesse vendo alguma coisa lá. Foi quando o céu veio morar no chão, respondeu. Saí da sala tremendo. Precisava respirar. Fui até o jardim, sentei num banco e fiquei olhando as árvores balançando. Lá do pátio, uma das meninas começou a cantarolar a mesma canção da outra vez. E naquele instante, eu lembrei. Lembrei de estar escondida num canto escuro, segurando uma vela acesa. Lembrei da voz de uma freira pedindo para eu não brincar com fogo. Lembrei de um menino rindo, tentando equilibrar a chama dentro de um copinho de vidro. Lembrei do cheiro da fumaça, do calor no rosto, da correria. Lembrei de sair correndo e de alguém gritando o meu nome. Helena! O resto veio como um relâmpago. O clarão, o grito, a madeira cedendo. E depois o silêncio. Fiquei parada ali por muito tempo, sentindo o vento frio e as lágrimas descendo sem controle. O passado inteiro, que eu achava ser apenas um pesadelo de infância, estava de pé diante de mim. Naquela noite, não consegui dormir. Sentei na sala com o diário que mantenho desde a faculdade e tentei escrever o que estava acontecendo. Mas as palavras saíam em pedaços. Entre uma frase e outra, eu ouvia passos pelo corredor do prédio onde morava. Barulhos que paravam sempre na porta do meu quarto. Cheguei a abrir uma vez e não havia ninguém. Só o cheiro de fumaça. Talvez fosse coisa da minha cabeça, mas depois daquela noite, comecei a dormir com a luz acesa. Voltei ao orfanato decidida a encerrar as visitas. Não me sentia mais em condições de continuar. Mas quando avisei a irmã Teresa, ela apenas colocou a mão no meu ombro e disse que Samuel ficaria triste. Aquilo me desarmou. Fiquei mais um dia, só para me despedir. Na última sessão, o menino estava diferente. Mais quieto, mais atento. Parecia me estudar. Pedi que me contasse um sonho. Ele disse que sonhava comigo, pequena, correndo num corredor de fogo. Disse que toda vez que tentava me alcançar, uma porta fechava entre nós. Perguntei o que havia atrás da porta e ele respondeu: o espelho. Mas a senhora não gosta de olhar. Eu não consegui responder. Era como se ele estivesse descrevendo a minha própria memória, o que eu mesma via nas poucas lembranças daquele dia. Quando a sessão acabou, ele pediu para brincar no pátio. Fiquei observando pela janela. As outras crianças corriam, riam, se empurravam. Mas ele ficava sozinho, sentado, olhando para a janela do antigo dormitório, o que permanecia trancado. Aquele olhar não era de medo, era de espera. Esperei até que as irmãs recolhessem as crianças e quando o pátio ficou vazio, subi as escadas em direção ao andar de cima. Não sei o que esperava encontrar. Talvez só precisasse ver com meus próprios olhos. A porta do dormitório estava fechada com um cadeado enferrujado. Mas ao tocar na maçaneta, percebi que o cadeado estava solto, preso apenas pelo gancho. Empurrei devagar. O ar ali dentro era denso, parado. O quarto parecia intacto. Camas de ferro, armários, brinquedos antigos cobertos de poeira.
Tudo parecia congelado no tempo, como se ninguém tivesse tocado naquilo desde o incêndio. No canto, uma cortina preta cobria algo grande. Quando puxei o tecido, vi um espelho alto, oval, de moldura rachada. O vidro estava escurecido pelo tempo, mas ainda refletia vagamente o quarto atrás de mim. Fiquei parada, tentando entender por que aquele objeto me causava tanto desconforto. Foi então que percebi. Atrás do meu reflexo, algo se movia. Uma silhueta pequena, parada no fundo do espelho me observando. Um menino imóvel, com os mesmos olhos claros de Samuel. Quando percebi aquela silhueta no espelho, fiquei imóvel. Meu corpo reagiu antes da mente. A respiração curta, a pele arrepiada, o estômago travado. Era como se o ar dentro da sala tivesse ficado espesso, quase líquido. Eu sabia que aquilo não podia ser real, mas também sabia que negar não adiantava. De alguma forma, aquele menino estava ali. Não consegui gritar nem me mover. Fiquei apenas observando, esperando que a imagem se desfizesse, que fosse um reflexo, um truque de luz, qualquer coisa que a razão aceitasse. Mas o menino não sumiu. Apenas me olhava com os mesmos olhos de Samuel. Olhos que pareciam compreender mais do que qualquer criança deveria. Não sei quanto tempo fiquei assim. Minutos, talvez. E então, sem que o vidro se mexesse, sem que o ar fizesse som, eu ouvi a voz. Baixa, calma, quase um sussurro. Agora a senhora lembra. Foi o som mais humano que já ouvi. E também o mais impossível. As palavras não vieram de fora. Foi como se ecoassem dentro de mim, entre uma lembrança e outra. E eu lembrei. Lembrei do cheiro de vela. Lembrei do chão de madeira, do riso dele. Lembrei da freira gritando para apagar o fogo e de mim, com medo, soltando a vela acesa. O vento entrando pela janela e espalhando as chamas. Lembrei de correr, de tropeçar na porta, de ouvir o estalo do teto desabando. Lembrei da voz dele atrás de mim, chamando meu nome. E lembrei de não ter voltado. Ajoelhei diante do espelho e chorei como não chorava havia anos. Não era só culpa, era reconhecimento. Uma memória voltando inteira, como um espelho sujo que alguém limpa de repente. Samuel ficou lá, calado, me observando. Não havia raiva em seu rosto. Havia algo que parecia alívio. Ele deu um passo para trás e a imagem dele começou a se desfazer junto com a minha. Não sei explicar. Foi como se o reflexo inteiro respirasse e depois apagasse. O quarto ficou escuro. Quando acendi o abajur da lanterna, o espelho refletia apenas a mim. Pálida, com o rosto molhado de lágrimas e fuligem imaginária. Desci as escadas cambaleando. As freiras me encontraram sentada no chão, com as mãos tremendo. Não lembro o que disse, nem como fui parar na enfermaria. Passei aquela noite lá. De manhã, fui embora sem me despedir de Samuel. Nos dias que seguiram, fiquei em silêncio. A mente não sabia o que fazer com o que o corpo já tinha entendido. As freiras disseram que o menino fora transferido para outra casa de acolhimento, por recomendação médica. Eu nunca mais o vi. Durante meses, tentei racionalizar tudo. Trauma compartilhado, transferência de memórias, coincidências, autossugestão. Usei todos os recursos que uma psicóloga tem para tentar dar nome ao que aconteceu. Mas, no fundo, sabia que havia coisas que não cabiam em diagnósticos. Alguns anos depois, recebi a notícia de que o orfanato tinha sido desativado. Dizem que o prédio foi comprado por uma fundação e reformado. Mas toda vez que passo perto daquela estrada, sinto o impulso de virar o rosto, como quem evita olhar o espelho. Continuei minha vida, meu consultório, meus pacientes, mas nada foi igual. Durante muito tempo, ainda sonhava com aquele corredor em chamas. Nos sonhos, eu sempre tentava voltar, sempre chegava tarde demais. Os anos foram passando. Aposentei-me cedo por escolha. As pessoas dizem que é exaustão profissional, e talvez seja mesmo. Mas, no fundo, foi por outro motivo. Há lembranças que não cabem em consultórios.
Hoje, moro sozinha em uma casa pequena no litoral. O som do mar ajuda a silenciar o que ainda ecoa. De vez em quando, recebo cartas de antigos pacientes, e isso me faz sentir que algo do que fiz valeu a pena. Mas há um caderno que mantenho trancado na gaveta do criado mudo. Nele está tudo o que nunca contei a ninguém, inclusive o nome dele. Escrevo este relato agora, muitos anos depois, porque percebi que há histórias que não precisam ser escondidas, apenas ditas com calma, sem pressa, sem explicação. O que vivi naquele lugar não é algo que eu tente convencer ninguém a acreditar. Talvez tenha sido um episódio de alucinação coletiva, talvez uma manifestação do inconsciente, talvez um acerto entre duas memórias que se encontraram no tempo errado. Mas também pode ter sido o reencontro de duas crianças presas no mesmo fogo. O que sei é que, naquela noite, no espelho, eu vi um olhar que me perdoou antes mesmo que eu pedisse perdão. E é por isso que resolvi escrever. Não para me livrar da culpa, porque certas culpas não vão embora, mas para lembrar que, às vezes, a lembrança é o único modo de libertar alguém. Na última vez em que sonhei com Samuel, ele não estava cercado por fogo. Estava sentado no pátio, jogando pedrinhas no chão. Me olhou e disse, do mesmo jeito tranquilo de sempre: "Agora eu posso ir." E sorriu. Acordei chorando, mas em paz. E desde então, nunca mais ouvi aquela cantiga de ninar que me acompanhou a vida inteira. Talvez ela tenha ido com ele. Talvez nunca tenha existido fora da minha cabeça. De qualquer forma, se ele ainda estiver em algum lugar, seja memória, tempo ou outra coisa que a gente não entende, espero que desta vez tenha encontrado a saída. Enviei este relato porque achei que o canal poderia dar um destino digno a essa história. Não quero assustar ninguém, nem provar nada. Quero apenas deixar registrado que, às vezes, o passado volta não para te punir, mas para te pedir para lembrar. E se alguma criança, em algum orfanato por aí, disser que vê alguém que não foi embora, escutem. Nem sempre é fantasia. Às vezes, é só alguém esperando ser lembrado. Quando eu e o Rodrigo decidimos nos mudar, a gente só queria um pouco de paz. A casa onde a gente morava antes era pequena demais depois que o bebê nasceu, e o aluguel estava ficando inviável. Foi uma amiga dele que comentou desse apartamento antigo no centro, que estava vazio havia um bom tempo. O preço parecia até mentira, era quase metade do valor do que a gente pagava antes. A dona era uma senhora viúva e parecia só querer alguém que cuidasse do lugar. A primeira impressão foi boa. Pé direito alto, piso de madeira e aquele silêncio que só prédio antigo tem. A única coisa que me incomodava era o cheiro. Um misto de mofo e produto de limpeza forte, que nunca parecia sair completamente. Mas a gente estava feliz. O quarto do bebê ficava encostado na parede do nosso quarto e eu tinha deixado a babá eletrônica ali, só para conseguir ouvir qualquer movimento durante a noite. As 2 primeiras semanas foram tranquilas. O apartamento parecia meio frio, mesmo com o sol batendo de tarde, mas eu não ligava. Depois de um tempo, comecei a reparar que o som da babá eletrônica fazia uns estalos estranhos, como interferência, mesmo desligada. Achei que fosse problema de tomada, já que tudo ali era antigo. Uma noite, perto das 3 da manhã, acordei achando que tinha ouvido um choro. Levantei meio sonolenta, olhei para o berço. O bebê dormia pesado, com as mãos fechadas. O som não vinha dele, parecia mais longe. Um choro fininho, abafado, como se estivesse do outro lado da parede. Achei que fosse algum vizinho. No dia seguinte, perguntei para o porteiro se tinha alguém com criança pequena no andar. Ele disse que não, que o último bebê que morou ali era o da antiga inquilina. Mas isso fazia muitos anos. Não perguntei mais nada. Só que o choro continuou. E sempre no mesmo horário.
No começo, o Rodrigo dizia que eu estava imaginando, que devia ser encanamento ou algum gato preso em algum canto do prédio. Ele trabalhava de madrugada, então quase nunca estava em casa quando isso acontecia. Eu gravava no celular para mostrar, mas o áudio saía cheio de ruído, como se algo apagasse o som bem no meio da gravação. Uma madrugada, o choro começou mais cedo. Eu levantei com o coração acelerado e encostei o ouvido na parede. Era nítido. Um som pequeno, ritmado, como o de uma criança tentando respirar entre soluços. Eu não sei explicar por quê, mas em vez de medo, eu senti pena. Fiquei ali parada, encostando a mão, achando que se eu falasse alguma coisa, o som ia parar. E parou. Na hora em que sussurrei, "Tá tudo bem", o barulho cessou. No outro dia, chamei o zelador do prédio e perguntei se existia algum duto de ventilação naquela parede. Ele olhou a planta, balançou a cabeça e disse que não. "Isso aí era parede dupla", falou. "O antigo dono mandou fechar um cômodo que dava para dentro do quarto." Eu achei estranho. Perguntei se dava para abrir. Ele disse que só um pedreiro poderia fazer isso. Rodrigo ficou bravo quando eu contei. Disse que eu estava levando essa história longe demais. Mesmo assim, alguns dias depois, ele próprio ouviu o som. Era começo da manhã e a gente estava trocando o bebê. O choro veio de novo. Não o nosso filho, mas o outro. Mais baixo, mais distante, vindo da parede. Ele empalideceu. Não falou nada, só ficou olhando para o reboco. Na semana seguinte, chamamos um pedreiro conhecido dele. O homem bateu na parede e disse o que eu já imaginava. Havia espaço oco ali, uns 30 centímetros, talvez mais. Ele sugeriu abrir só um pedaço, para ver. Eu aceitei. Quando o concreto cedeu, veio um cheiro de poeira úmida e algo que lembrava ferro. A luz do corredor iluminou um vão estreito, revestido com tábuas de madeira. Lá dentro havia brinquedos antigos, um cavalinho de plástico rachado, uma boneca sem olho e um carrinho de metal com ferrugem. As paredes tinham marcas finas, como se alguém tivesse arranhado com as unhas. O pedreiro se afastou e disse que não mexeria mais naquilo. Fechamos o buraco de volta, mas o apartamento nunca mais pareceu o mesmo. Naquela noite, o choro voltou, só que agora era mais alto. O bebê acordou junto, berrando, e por um segundo eu juro que ouvi 2 choros diferentes, intercalados. O dele e o outro vindo da parede. O Rodrigo levantou desesperado, acendeu todas as luzes e disse que ia dormir na sala. Eu fiquei no quarto, embalada por aquele som que não parava nunca. Na manhã seguinte, eu fui fazer mamadeira. Quando voltei, o berço estava vazio. Foram segundos de desespero puro. Eu gritava o nome dele, revirando cada canto. Rodrigo achou que eu estava delirando, mas logo viu que o bebê não estava em lugar nenhum. Chamamos a polícia. Os agentes revistaram o apartamento inteiro. Não acharam sinais de arrombamento, nenhuma pegada, nenhuma janela aberta. O berço intacto. O celular da babá eletrônica gravou um ruído áspero, como estática, e depois silêncio. As buscas duraram meses. A foto do meu filho foi parar em cartazes, programas locais, tudo. Nenhuma pista, nenhuma testemunha. Eu e Rodrigo não conseguimos mais ficar ali. Mudamos de cidade. O inquérito nunca foi fechado oficialmente, mas eu parei de atender ligações da polícia depois de um tempo. A parte que mais me persegue aconteceu já na casa nova. Um sobrado simples, em outro estado, completamente diferente. Eu lembro da primeira noite lá. Tudo estava em silêncio e eu finalmente consegui dormir. No meio da madrugada, fui acordada por um som baixo vindo da parede atrás da cama. Era um choro, fraco, curto, familiar. Levantei, tremendo. Encostei a orelha na parede. O som vinha de dentro da tomada. Rodrigo acordou com o barulho e correu até o quarto. Ele também ouviu. Ficamos ali, olhando um para o outro, tentando entender o que estava acontecendo. No dia seguinte, chamei um eletricista.
Ele desmontou o espelho da tomada e disse que estava tudo normal, mas que o som podia estar vindo de algum cabo solto, causando microvibrações. Eu fingi que acreditei. Passaram-se alguns meses. A gente tentava levar a vida. De vez em quando, eu ainda acordava no meio da noite, achando ter ouvido aquele mesmo som. O Rodrigo dizia que era o vento ou algum sonho. Até que, certa manhã, um vizinho novo bateu no portão. Disse que tinha se mudado para o apartamento do lado e queria saber se a gente também ouvia umas risadinhas de criança durante a madrugada. Eu travei. Perguntei que horas. Ele disse que era sempre perto das 3 e que às vezes parecia vir do nosso lado da parede. Naquela noite, o som voltou, mas dessa vez não era choro, era riso. 2 risos infantis, brincando, correndo de um lado para o outro. E lá fora, o vento estava completamente parado. Eu não contei mais nada para ninguém depois disso. Hoje faz mais de 1 ano desde que saímos do primeiro apartamento. Nunca mais voltei lá. A dona morreu pouco tempo depois e o prédio agora está em reforma. Uma amiga que ainda mora no bairro me disse que os novos vizinhos têm reclamado de barulhos de criança vindos das paredes do quarto. Ela riu achando que era coincidência, mas eu não rio mais. O Rodrigo tenta viver como se tudo tivesse sido um delírio meu. Ele fala que a perda mexeu comigo, que o som foi só uma forma de lidar com a culpa. Mas eu sei o que ouvi. Eu sei o que estava atrás daquela parede. Às vezes, quando a casa está em silêncio, eu desligo tudo. Luz, geladeira, ventilador e fico só ouvindo. Sempre há um instante em que parece que nada existe. E é nesse instante que vem o som, fraco, distante, como se alguém estivesse preso lá dentro, tentando chamar. Já pensei em abrir a parede, mas não sei se quero descobrir o que tem lá. Talvez o que ficou preso ali não seja o que eu imagino. Talvez seja só o eco daquilo que a gente perdeu. Mas o que me deixa sem ar é perceber que, toda vez que o choro começa, ele nunca vem sozinho. Há outro som junto, o de um segundo choro, mais leve, mais recente, que responde como se tivesse encontrado companhia. E é aí que eu percebo que nada do que aconteceu ficou realmente para trás. Eu passei muitos anos longe da cidade onde nasci. Não foi exatamente por escolha. A vida simplesmente puxou para outros lados, outras urgências. Quando finalmente voltei, não era por desejo, mas porque minha tia estava doente. Eu precisava resolver algumas coisas práticas, documentos, conversas que ninguém nunca quer ter, mas que chegam de qualquer forma. A cidade estava igual e, ao mesmo tempo, menor do que eu lembrava. Estranhas essas coisas que parecem encolher quando a gente cresce. Eu cheguei numa manhã abafada, deixei minhas malas na casa da minha prima e saí para andar um pouco. Não tinha nenhum destino certo. Acho que era só uma tentativa de me acostumar com o ar do lugar de novo. Caminhei pelas ruas onde brinquei quando era criança, pelas calçadas estreitas que sempre me pareceram tortas demais. Passei em frente à escola, ao mercadinho que ainda tinha o mesmo cheiro de sempre. Tudo parecia um pouco parado no tempo, como se a vida ali obedecesse outro ritmo. Quando dei por mim, estava perto do portão do cemitério. O cemitério municipal, o mesmo onde enterraram meus avós. Não era um lugar que eu pretendia visitar naquele dia, mas talvez o cansaço emocional ou a sensação de estar pisando em memórias antigas demais me levou até ali. Não pensei muito, simplesmente entrei. Era fim de tarde, quase começo de noite. O céu estava entre o azul e o cinza, e o vento levava aquele cheiro misturado de terra úmida e flores velhas. O cemitério estava vazio, ou pelo menos parecia. Caminhei sem destino, olhando nomes conhecidos e outros que eu nunca tinha visto.
A cidade é pequena, então, inevitavelmente, você reconhece alguém, mesmo gente com quem nunca conversou. Eu estava prestes a ir embora quando vi na parte mais antiga uma claridade diferente vinda da capela pequena, aquela que fica perto do muro dos fundos. Lembrei que faziam velórios ali quando eu era criança. Hoje em dia, tudo é numa sala nova, do outro lado. A antiga sempre me pareceu abandonada, mas naquele momento havia luz, não luz elétrica, eram velas, muitas velas. Parei um instante antes de me aproximar, porque não fazia sentido. Não ouvi vozes, não ouvi choro, não havia nenhum carro estacionado do lado de fora. Mesmo assim, a porta estava aberta e a iluminação laranja das velas preenchia o espaço interno. Entrei sem pensar duas vezes. Talvez por curiosidade, talvez por respeito ao desconhecido. Não sei. A primeira coisa que vi foi o caixão aberto no centro da capela. Simples, de madeira clara. Dentro, o corpo de uma senhora. Rosto sereno, mãos postas sobre o peito, um vestido azul que parecia antigo. Não havia flores espalhadas, apenas algumas velas ao redor e silêncio. Muito silêncio. Olhei em volta procurando alguém, qualquer pessoa. Não havia. A sensação que me deu não foi medo, mas uma pena estranha, um incômodo que eu não tinha como explicar. Parecia errado alguém ser velado sozinha naquele lugar antigo, sem uma única presença familiar. Eu me aproximei devagar, como se pedisse permissão. Fiquei ali diante dela, olhando o rosto marcante, o cabelo arrumado apesar do calor. Era uma mulher de idade indefinida. Podia ser avó de alguém, vizinha, conhecida de décadas, mas eu nunca tinha visto antes. Fiz o sinal da cruz e comecei um Pai Nosso. Não sou religiosa de verdade, mas nesses momentos a gente repete o que aprendeu. Quando terminei, hesitei. Acho que foi impulso, nada lógico. Coloquei a mão sobre a dela, só tocando de leve, num gesto automático de respeito. A pele estava gelada. Isso não me surpreendeu. O que me surpreendeu veio no instante seguinte. A mão dela se fechou um pouco sobre a minha. Não foi forte, não foi um agarrar, foi leve, mas foi real. Eu senti o peso dos dedos apertando, quase como se alguém quisesse segurar por um segundo apenas. Puxei minha mão instintivamente, dei um passo rápido para trás e quase derrubei uma vela. Meu primeiro pensamento foi que tinha imaginado. O segundo foi que não podia ter imaginado, porque a sensação física ainda formigava na minha pele. Não fiquei para verificar nada. Virei e saí andando rápido, quase correndo, sem olhar para trás. Meu coração batia alto, não sei se de medo ou de confusão. O caminho até o portão pareceu mais longo do que antes. O vigia estava sentado na guarita, lendo alguma coisa com a luz fraca. Quando ele me viu saindo ofegante, levantou o rosto e franziu a testa. "Você estava fazendo o quê aí dentro?" Ele perguntou com um tom mais preocupado do que bravo. Eu estava nervosa demais para pensar antes de responder, então falei a verdade. "O velório, o da capela. Eu só entrei 1 minuto." Ele empalideceu. Não foi figura de linguagem. A cor sumiu mesmo. "Que velório?" Ele perguntou lentamente. "Não teve velório nenhum hoje." Eu tentei explicar. Falei das velas, da mulher, do caixão aberto. Ele balançava a cabeça antes mesmo de eu terminar. Quando falei capela, ele deu um passo para trás. "Aquela capela." Ele murmurou como se estivesse escolhendo bem as palavras. "Aquela capela está fechada há mais de 20 anos. A porta nem abre direito mais." Eu fiquei ali parada, sem saber o que dizer. Ele insistiu que eu devia ter confundido, que talvez tivesse visto outra coisa, outro lugar, mas eu sabia o que tinha visto. A porta estava aberta, as velas estavam acesas, o corpo estava lá. Mesmo assim, não discuti. Eu só queria sair de perto dali. Voltei para a casa da minha prima, mas não contei nada. Dormi mal, acordando de tempos em tempos, com a sensação da mão gelada ainda segurando a minha.
Tentei me convencer de que podia ter sido um reflexo muscular, coisa do corpo depois da morte. Já tinha ouvido falar disso, mas a verdade é que aquele gesto não parecia involuntário, parecia consciente. No dia seguinte, precisei ir até o centro resolver um documento. Passei perto do cemitério sem querer. É caminho. Eu não ia entrar. Isso eu tinha decidido firmemente. Mas quando olhei para a capela, ainda do lado de fora, perdi o passo. Parei. A porta estava aberta de novo. E havia velas novas, mais do que na noite anterior. Todas acesas. Aquilo já seria suficiente para me fazer ir embora, mas não foi o que realmente me paralisou. O que realmente me fez sentir o chão fugir sob os pés estava no centro da capela, onde antes estava o caixão. Era uma moldura grande, apoiada como se fosse parte de um memorial improvisado. Ao me aproximar alguns passos, sem entrar, não consegui entrar, reconheci imediatamente a foto. A foto era minha. Eu estava sorrindo. Um sorriso normal, como os de rede social, tirado em algum dia comum, com o cabelo preso do jeito que costumo usar. Em volta da moldura, flores brancas. Muitas, arrumadas com cuidado. Não sei quanto tempo fiquei ali. Talvez alguns segundos, talvez mais. O vento passava pelas árvores e parecia fazer mais barulho do que deveria. Não havia ninguém por perto, nenhum movimento, nenhum som vindo de dentro da capela. Só eu, o portão distante e aquela imagem minha no lugar onde no dia anterior tinha visto uma mulher desconhecida. Não entrei, não voltei lá depois. Saí andando devagar, sem correr, sem olhar para trás. A sensação que tive, e ainda tenho, não é de que algo me ameaçava. É outra coisa. Algo difícil de explicar, mas que não me deixa em paz. Como se a morte não tivesse sido o foco daquela noite. Como se a solidão tivesse sido. E por algum motivo que eu preferia não saber, ela tivesse me escolhido para ser vista ou lembrada. Não sei. Só sei que nunca mais toquei em mão nenhuma, viva ou morta, dentro de capelas antigas. E que até hoje evito flores brancas. Elas me lembram demais daquele sorriso, o meu, colocado exatamente onde não deveria estar. Eu não sei se isso tem algum valor para vocês aí do canal, mas nesses últimos dias fiquei pensando que talvez escrever me ajude a colocar ordem no que aconteceu. Não é uma história que eu conte para muita gente, não porque eu tenha vergonha, mas porque ainda me dá um aperto estranho no peito quando lembro de cada detalhe. Só vou pedir que não citem meu nome completo. Não tem nada de mais nisso. É só um cuidado que eu sempre tenho quando falo do meu filho. Na época em que tudo aconteceu, eu estava naquela fase em que a vida parece meio suspensa. Minha esposa já estava no final da gravidez. E eu fazia de tudo para não sair de perto dela. Mesmo assim, no dia em que isso começou, precisei pegar o carro à noite para buscar uma encomenda numa cidade vizinha. Nada demais, 40 e poucos minutos de estrada, mas caiu uma chuva forte do nada, daquelas que a gente nem escuta o próprio pensamento dentro do carro. Foi nessa volta que vi a mulher na encruzilhada. Eu reduzi porque pensei que fosse alguém pedindo carona. A figura estava bem no meio, perto do poste torto, segurando uma sacola com as duas mãos. A chuva batia forte nela, mas ela não tentava se proteger. Quando o farol iluminou o rosto dela, vi que era uma senhora bem velha, daquelas que a pele parece fina, quase transparente. O que chamou minha atenção foi que ela me olhou como se já estivesse esperando por mim. Parei o carro alguns metros depois. Não sei explicar por quê. Minha primeira reação foi abaixar o vidro e perguntar se ela precisava de ajuda, mas ela só perguntou com a voz baixa se eu sabia o caminho certo. Eu juro que achei que ela estivesse perdida.
A estrada ali tem mesmo várias bifurcações e muita gente se confunde. Então eu falei que sim, que conhecia o caminho e apontei para a direção que seguia para a cidade. Ela assentiu devagar, como se aquilo fosse importante, e me estendeu a sacola. Disse que não podia carregar mais. Eu fiquei sem jeito de recusar. Não parecia algo pesado, então peguei. A mulher só deu 2 passos para trás, olhou para a estrada que eu tinha indicado e repetiu, baixinho, que ali estava o caminho certo. Depois virou de costas e foi andando para dentro do mato, como se a chuva nem existisse. Voltei para o carro meio atordoado, porque aquilo não fazia muito sentido. Quando coloquei a sacola no banco do passageiro, ouvi o barulho de algo batendo dentro. Cheguei a pensar que fosse algum animal pequeno ou algo assim, mas quando abri, vi que eram só 3 coisas: um terço, uma boneca antiga e uma fotografia desgastada. A boneca tinha o rosto apagado, mas o corpo era de pano e parecia bem velha. A foto mostrava um bebê, não devia ter mais de alguns meses. No verso tinha um nome escrito, só um nome simples, comum. Eu coloquei tudo de volta e deixei a sacola ali. Era tarde, eu estava cansado e só queria chegar em casa. Na manhã seguinte achei melhor devolver. Talvez ela morasse ali perto, talvez alguém soubesse quem era. Voltei para o mesmo lugar, mas não tinha ninguém. Só tinha as marcas no barro. Marcas de pés descalços, fundos, como se alguém tivesse ficado muito tempo parado ali. A chuva tinha diminuído, mas não era para ter marca tão nítida assim. Pareciam pezinhos menores do que os da senhora. Isso me incomodou. Voltei para casa com a sacola ainda no banco. No fim da tarde, minha esposa começou a sentir dor. A gente correu para o hospital. Era cedo demais para o nosso filho nascer. Faltavam algumas semanas, mas foi tudo muito rápido. Eu fiquei segurando a mão dela quando o médico falou que o bebê estava vindo. Foi aquela correria de sempre, enfermeira para lá e para cá, e eu só lembro da sensação de que estava tudo fora de controle. Quando ele nasceu, não chorou. Foi a pior sensação da minha vida. Parece que meu corpo inteiro ficou gelado. Eu lembro da enfermeira apertando o peito dele, do médico pedindo equipamentos e de uma luz branca tão forte que eu não via mais nada direito. Minha esposa chorava. Eu só conseguia olhar para o rosto dele. Não sei quanto tempo se passou, mas de repente ele puxou um ar curto, como se tivesse sido empurrado de volta para cá, e começou a chorar. Aquele choro fraco, mas vivo. Eu desabei ali mesmo. No meio disso, tive uma sensação estranha, como se algo empurrasse meu peito para baixo. Não era cansaço, era uma espécie de peso, como se alguém tivesse colocado a palma da mão no meio do meu peito e ficado ali. Não com força, mas com firmeza. Eu não falei nada para ninguém porque não queria parecer que estava surtando. Quando chegamos em casa, no dia seguinte, encontrei a sacola no mesmo lugar em que eu tinha deixado. Só que a boneca não estava como antes. O terço, que antes estava solto, agora estava enrolado no pescoço da boneca, bem apertado. Aquilo me deu um mal-estar que eu não sei explicar. Minha esposa me perguntou se estava tudo bem, mas eu inventei uma desculpa e coloquei a sacola num armário alto onde ela não alcançaria. Nos dias seguintes, meu filho ficou na incubadora e eu passava o máximo de tempo possível com ele no hospital. Mas toda vez que eu dormia, o rosto daquela senhora vinha na minha cabeça. Não era pesadelo, era mais como se ela estivesse me observando, esperando alguma coisa. Minha esposa percebeu que eu estava estranho, só não sabia o motivo. Eu não queria preocupar ela, não depois de tudo. Quando ele finalmente recebeu alta, resolvemos marcar o batizado. Nada muito elaborado, só queríamos dar uma bênção para ele, depois daquele susto todo. Foi no batismo que a última parte aconteceu. O padre começou a cerimônia normalmente. Eu segurava o meu filho e sentia ele bem leve, quase quente demais, mas achei que era só nervosismo. Quando o padre perguntou qual seria o nome da criança, eu respondi sem pensar. Era o nome que eu e minha esposa já tínhamos escolhido há meses.
Mas quando eu falei, senti um frio subindo na minha nuca. Eu não sei explicar. Eu senti como se estivesse repetindo algo que já tinha dito antes, mas não para humanos. Foi uma sensação tão específica que eu nunca senti nada parecido na vida. Depois da cerimônia, quando cheguei em casa, fui direto pegar a sacola. Eu não tinha mais dúvidas. Peguei a fotografia e virei. O nome que estava escrito atrás era o mesmo que eu tinha acabado de dizer no batismo. Na mesma hora, eu senti aquele peso no peito de novo, como se alguém encostasse a mão devagar. Não era dor. Era como uma presença silenciosa dizendo: é isso. Eu sei que parece absurdo. Eu sei. Mas eu estava lá. Eu vi a mulher, eu recebi a sacola, eu vi o nome. A boneca com o terço, os pés descalços na lama, o bebê nascendo sem ar. Tudo isso faz parte da mesma coisa para mim. A sacola ainda está guardada. Eu não mexo mais nela. Não por medo, mas por respeito. Não sei quem era aquela senhora. Não sei de onde veio aquela foto. Não sei se fui escolhido ou se cheguei na hora errada. Só sei que, de algum jeito, aquilo tudo está ligado ao nascimento do meu filho. Ele está bem hoje, saudável, esperto, cheio de energia. Às vezes, quando ele dorme, ele segura meu dedo com uma força que não combina com o tamanho da mão dele. E em alguns momentos, quando ele faz isso, eu tenho a impressão, só a impressão, de que tem alguém observando, garantindo que ele fique aqui. Eu não espero que vocês acreditem em tudo. Só precisava tirar isso de dentro da cabeça. Talvez alguém entenda. Talvez alguém já tenha visto aquela mulher. Ou talvez seja só uma história que vai ficar guardada aqui mesmo, entre quem ouvir. De qualquer forma, obrigado por terem lido até o fim. Eu só queria deixar registrado, antes que o tempo fizesse eu duvidar do que vivi. Eu sempre passo pelo mesmo caminho para chegar ao trabalho. É um atalho que corta pelos fundos do cemitério municipal, no interior da minha cidade. Não é um lugar assustador, é só um trecho mais silencioso, com muro baixo, árvores antigas e aquele cheiro constante de terra úmida. Desde que comecei naquela firma, ir por ali virou costume. Evita trânsito, evita barulho e, num dia normal, não tem nada demais. Numa segunda-feira de manhã, bem cedo, eu vi algo que não parecia combinar com o horário. Uma cova aberta, bem do lado do muro. Era fundo, certinho, como se tivesse sido cavado na tarde anterior. O que me chamou a atenção foi a ausência de tudo. Não tinha nome, não tinha cruz com identificação, não tinha data prevista para enterro. Era só o buraco, pronto. O coveiro que sempre vejo por ali estava varrendo o chão perto da capela. Eu acenei e ele veio até mim. Perguntei se tinha acontecido alguma coisa. Ele só balançou a cabeça e disse que não, que aquela cova não seria usada tão cedo. Falou de um jeito meio impaciente, como quem quer evitar conversa. Eu não insisti. Dei bom dia e segui meu caminho. Durante a semana, uma coisa estranha começou a me incomodar. Eu não sou de lembrar de sonhos, mas todas as noites, daquele dia em diante, eu despertava com a sensação de ter ouvido alguém chamar meu nome de longe. Era uma voz meio abafada, como se viesse debaixo de algo. Acordava com o coração acelerado, mas sem imagens claras. Só a impressão forte de que era alguém conhecido, alguém que eu não via, fazia tempo. Na quinta-feira, o sonho ficou mais nítido. Dessa vez, lembro que ouvi a voz saindo de um lugar escuro, como se estivesse falando de dentro de um poço ou debaixo de terra. Era meu nome dito devagar, como se a pessoa tivesse dificuldade em respirar. Acordei suando, com aquela sensação idiota de que, se eu fechasse os olhos de novo, ia ouvir de novo. Fui trabalhar meio grogue. Passei pelo cemitério como sempre. A cova continuava lá, igualzinha. Só que naquela manhã tinha umas flores espalhadas na beira do buraco. Não eram flores de enterro, eram flores comuns.
colhidas de algum lugar, ainda com pequenas manchas de terra no caule. Não tinha vela, não tinha bilhete, nada que justificasse. Fiquei olhando por alguns segundos e senti aquele incômodo irracional que a gente sente quando algo não está no lugar certo. No sábado, voltei a passar ali porque fui ajudar meu irmão num serviço perto. Dessa vez, o que vi me fez parar de verdade. Na madeira simples da cruz fincada ao lado da cova, tinha um papel grampeado e nele, meu retrato. Eu não sei como explicar o choque. Era uma foto minha de uns anos atrás, dessas que vão parar em documentos. O nome estava escrito errado, uma letra só, mas era claramente uma tentativa de escrever o meu. Voltei quase correndo até o coveiro. Encontrei ele na parte de trás, perto das ferramentas. Falei sobre o retrato, sobre o nome. Ele negou tudo na hora. Disse que não tinha mexido ali, que não sabia de quem era aquela cova e que ninguém mandou preparar enterro naquele fim de semana. Eu tentei insistir, mas ele ficou irritado, como se eu estivesse acusando ele de alguma coisa. Achei melhor sair. Naquela noite, eu dormi mal. O vento estava forte e a janela do quarto abria e fechava devagar, batendo, mesmo eu tendo travado. Lá pela metade da madrugada, acordei com um cheiro forte de terra molhada dentro do quarto. Achei que fosse imaginação, mas estava tão nítido que parecia que alguém tinha derramado barro ali dentro. Levantei, olhei ao redor, olhei debaixo da cama. Nada. Quando voltei a dormir, tive o sonho mais estranho de todos. Eu estava dentro da cova, olhando para cima, e alguém jogava a terra devagar, como se estivesse me cobrindo. Não era desesperador, como se imagina, era mais resignado, como se fosse algo que já estava decidido. Quando acordei, senti algo grudado na pele, e quando acendi a luz, meus braços estavam sujos de pó fino de terra. Desci para lavar o rosto, e quando abri a porta da frente, para pegar um pano no quintal, encontrei 2 vizinhos na calçada. Eles disseram que tinham visto luz no cemitério de madrugada. Não era lanterna, não era carro, era uma claridade parada, como se estivesse só pairando por cima das covas. Falaram isso num tom de quem comenta curiosidade, mas aquilo me deixou travado. Não contei nada, só acenei e voltei para dentro. No domingo, passei pelo cemitério mais cedo do que o normal. Eu precisava ver a cova de novo, só para tirar da cabeça a ideia de que as coisas estavam conectadas. Quando cheguei, o buraco estava fechado. A terra estava batida e nivelada, como se tivesse sido fechada durante a noite. A cruz ainda estava lá, mas o papel com meu retrato tinha sumido. No lugar, meu nome estava escrito direto na madeira, dessa vez sem erro nenhum. Eu fiquei parado olhando aquilo, sem conseguir entender se aquilo significava alguma coisa ou se eu estava só cansado, irritado, sobrecarregado e misturando sonho com realidade. Mas a letra na madeira parecia fresca, marcada com força, como se tivesse sido gravada há poucas horas. Pensei em perguntar ao coveiro, mas não encontrei ele naquele dia. A porta da casinha onde ele guarda as ferramentas estava trancada. Não tinha movimento no pátio. Começou a me dar uma sensação ruim, como se eu estivesse tentando procurar algo que já estava decidido antes mesmo de eu saber. Voltei para casa com a impressão de que tinha deixado algo inacabado lá atrás, mas também com medo de descobrir o que era. Eu não acredito em maldição, não acredito nessas histórias de aviso do além, mas também não consegui passar por ali nos dias seguintes sem sentir que o chão ficava mais frio quando eu chegava perto daquele ponto. A partir daquela semana, os sonhos pararam. O cheiro de terra dentro do quarto também sumiu. Mas toda vez que eu passo em frente ao cemitério, principalmente quando o sol ainda está baixo, sinto uma coisa estranha no peito. Não é medo. É mais como se eu estivesse sendo observado por alguém que me reconhece, mesmo que eu não consiga reconhecer de volta. Eu já procurei aquela cova outras vezes, tentando localizar o desenho da cruz, as flores, qualquer sinal.
Não achei mais nada. O local agora parece igual aos outros, como se tudo tivesse sido misturado no solo. Mas às vezes, quando chego perto, ouço alguém me chamar pelo nome, bem baixinho. Não é alto o suficiente para me assustar. É só o bastante para fazer eu diminuir o passo. E, por mais que eu tente evitar acreditar em qualquer coisa sobrenatural, tem uma parte de mim que acha que aquela cova não estava esperando outra pessoa. Estava esperando exatamente quem estava passando por ali todos os dias. Eu ainda passo. Não porque quero, mas porque de algum jeito parece que se eu mudar o caminho agora vai ser pior.